Fala pessoal, esse é mais um vídeo para o meu canal. Bom, eu sei que eu passei um bom tempo sem postar vídeo, né? Mas agora, para quem não sabe, eu tô de férias. Então agora eu vou voltar a postar vídeos todos os dias. Mas antes, né, de eu falar do assunto do vídeo de hoje, roda a vinheta! Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma análise completaça primeiro episódio da série de It, Bem-vindos a Delry. E o primeiro episódio da série começa com a logo da HBO, num formato de preto e branco. E logo de cara aparece um projetor de filmes antigos. E tá passando um filme que existe na vida real. Muito antigão, de 1962. Chamado O Vendedor de Ilusões. E é um filme tanto infantil quanto musical, né? Para quem curte filmes antigos e filmes de musical e infantil, vai poder assistir, se eu não me engano, acho que na Prime Video, de 1962. Basicamente o ano que se passa a primeira temporada da série de Welcome to Delry. Bom, aí aparece um cara chamando um garoto que está sentado em uma das cadeiras do cinema. E o cara fala: "Garoto, vem aqui, agora!" E o garoto foge e se esconde. E o cara que está procurando o garoto se chama Cal. E tem um cara negro que se chama Hank. E o Hank, ele fala para o Cal: "Cal, o que tá acontecendo?" E o Cal responde: "É o garoto dos Tenides de novo. É a terceira vez essa semana que pego ele entrando escondido." E o Hank responde: "Deixa ele em paz, você já viu a família dele?" E o Cal fala: "Ter pena não melhora as coisas, Hank." E o Hank fala para a filha se ela viu o garoto em que o Cal está falando. Aí que ela fala que viu, só que falou o lado errado para o Cal. E aí o garoto foge, só que ele é quase pego, mas corre. Enquanto o Cal diz: "Da próxima vez eu vou chamar a polícia. Você ouviu, garoto? É sério." E aí o garoto pega carona com uma família. Só que essa família diz estar indo para Portland. Mas quem já viu muito filme, série de terror, sabe muito bem que não estão indo pra lá. Só que, na verdade, não estão indo pra lá, como eu disse. Mas sim, voltando pra Delry, que eles já estavam em Delry e falaram que ia sair de Delry, mas nunca saíram de Delry. Então, só eles deram a volta em Delry. Eles, tipo, tinham saído, mas já, tipo, como se fosse um circo, entende? Mas essas pessoas que não estão, tipo, pessoas normais, assim, entendeu? São todas a coisa. O Pennywise, o It, a coisa, se transformando em várias pessoas. E essa é a primeira vez que a gente vê que ele pode se transformar em mais de uma pessoa. Porque no It, a coisa 2, quando ele aparece pra Beverly macho, adulta já, que ele aparece como a senhora Crush, velha. Mas que não é ela, é o It. Que ele pode alterar de forma, né? Que a gente também viu no It 1, It 2, mas nunca vimos ele com várias formas de pessoas. E aí a gente vê que é ele em 5 pessoas: o pai, a mãe, o irmão e a irmã, que no caso é 4. Eu só disse 5 porque mais tarde vai ter uma surpresa muito assustadora aí que vira 5. Mas ó, uma das coisas que não tinha nos filmes que tem na série aí, que o It pode virar mais de uma pessoa, para você ver o nível do poder do cara. E uma mulher, né, a mãe, né, que eu falei que tinha um pai, a mãe, o filho e a filha, né? Aí a mãe, né, é engravida de um bebê demoníaco. Aí que eu falei que era 5, lembra? Bom, que mata o garoto. O bebê demoníaco matou o garoto. Referência, tipo, como que agora, né, que a coisa, o It, o Pennywise, voltou. A reencarnação dele, né, foi agora como um bebê demoníaco mutante, que marca que ele voltou dessa vez com tudo, né? Mas só lembrando que essa série
se passa antes dos acontecimentos dos filmes. O filme 1 é que se passa nos anos 80 e o filme 2 em 2017. E uma chupeta que o garoto estava usando cai nos esgotos de Derry. E aí aparece o nome da série, né? Igual como é que era nos filmes do It, a Coisa. No filme 1, né, do It, a Coisa, capítulo 1, no começo teve a morte do George e depois apareceu o letreiro do nome do filme. It, a Coisa. Aí, e depois corta a cena para um outro garoto, olhando para um avião num salto de 4 meses. Desde a morte do Matt, se passaram 4 meses. Aí corta a cena para um outro garoto olhando para um avião. E aí aparece 2 soldados. Um deles, um fato curioso, é que um deles é o avô do Mike Hanlon, nos filmes do It, a Coisa, né? Que aqui que a gente conhece, né? Que a gente sabe, que vê que ele, antigamente, nos anos 50, ele era major. Nos filmes já não atua mais assim, como a gente pôde ver no início do filme do It, capítulo 1, mas na série que mostra, né, que o avô do Mike Hanlon era major. Major Hanlon, né? O avô do Mike Hanlon. E o outro cara, né, o outro soldado, é um dos amigos dele, né? Acho que se não for o único que ele tinha. E um fato também um pouco curioso, que ele não nasceu, ou pelo menos que não fala, né? Se nasceu, que não diz na série, mas que ele não é da cidade de Derry. Ele veio de outra cidade para morar em Derry. Ele era de outra cidade e veio para Derry para morar em Derry, porque os militares de Derry convocaram ele e ele teve que vir para Derry. Sabia não? E aí aparece um militar de Derry que cumprimenta eles, né? O Major Hanlon e o amigo dele. E na escola conhecemos Lily, Marge, Ted e Phil. Ou Phil. Que eu não sei muito como fala esse nome, se é Phil ou se é Phil. Um dos dois. Pronto, para ser mais fácil eu vou falar Phil. E eles estudam na mesma escola dos filmes de It, a Coisa. Enquanto isso, lá na base, na hora de se apresentar ao Major, né, o Major Hanlon, o avô do Mike Hanlon, o oficial Mustas desrespeita o Major, mas depois tudo é resolvido. E voltando para o núcleo infantil, o Ted se culpa pela morte do Matt, porque ele fala que eles até foram, ele e o Phil, né, que são 2 melhores amigos, tipo aquele 2 meninos que são amigos, né, os melhores, aqueles, né, nerd tudo, um que é bem nerd, um que tem teorias malucas e o outro que é só nerd de estudar, pronto, esse é um deles. Aí o Ted, ele se culpa pela morte do Matt, porque que ele falou para o Phil, né, que se a gente porque eles nem sabiam que era o aniversário do Matt, e eles até foram, mas foram pagos por balas, que a mãe deu balas para eles poderem irem para lá. Eles eram os únicos amigos do Matt, então para poder ir, a mãe deu balas para eles, que o porquê eu não sei, mas aí que ele falou que se a gente pelo menos soubesse qual dia que era o dia do aniversário dele e a gente fosse sem ter que ir porque a mãe dele que deu bala pra gente e a gente ir porque a gente sabia que era o aniversário dele pra fazer surpresa, talvez ele não estaria morto, mas ele se culpa pela morte do Matt, né, o amigo dele. Já Lily tem um flashback de Matt, e no flashback a Lily fala sobre como o seu pai morreu. Que eu não disse anteriormente, mas o pai dela, né, da Lily, e tem também teorias falando que a Lily, né, é a mãe da Beverly Marsh nos filmes de It, a Coisa. A série já tem 7 episódios, o último lança neste domingo. Aí talvez, se for mesmo, vai se concretizar a teoria, né, se ela for mesmo realmente a mãe da Beverly Marsh.
Aí ela, né, que fala para o Matt, né, como o seu pai morreu, né, que a gente descobre que ele morreu porque foi buscar um bom brinquedo dela lá na fábrica, que é onde ele trabalhava, e aí, acidentalmente, ele foi morto tragicamente. E depois o Matt tentou beijar a Lily, só que ela não quis. Antes disso, depois da Lily já ter falado pro Matt como o pai dela morreu, aí era o dia do ano novo nesse flashback. Então, os fogos, né, acenderam os fogos e Matt ele falou, né, pra Lily, feliz ano novo, né, e ela falou, muito obrigado por me deixar falar sobre isso, você é o único que ainda deixa. E ele tentou dar um selinho nela, dar um beijo nela, mas ele escolheu a pior hora pra fazer isso. Calma aí, calabreso. E aí ele foi embora e a Lily falando que eles só eram amigos, né, na visão dela, ela é só amiga dele, não quer ser algo mais além disso, né. Aí ela meio que também se culpa pela morte do Matt, porque talvez se ela tivesse beijado ele ou não tivesse tentado fazer com que ele vá embora, aí talvez ele ainda estaria vivo, né? É o que ela pensa. E aí termina o flashback, né? E a mãe da Lily, e tudo isso ela pensando, ela se lembrando desse dia, né? Do último dia que ela viu o Matt, ela estava no banheiro quando estava se lembrando disso, né? Aí, quando termina o flashback, a mãe da Lily aparece e fala para a filha para arrumar sua roupa, que amanhã vai visitar o seu pai no cemitério. Só que ela diz para a mãe que não vai porque não tá pronta, e a mãe ela sai de cena, né? A personagem ela sai de cena. Que já faz um ano desde a morte do pai dela, e ela falou, e a mãe dela falou para ela que ela desde a morte do pai dela, assim que ela que ele morreu, ela nunca tinha ido pro cemitério para ver o pai dela lá, porque não estava pronta. Já faz um ano e ela mesmo assim não foi, ó. É pesado. E a Lily ouve o Matt falando pelos canos, que eu achei que foi uma clara referência à cena do primeiro filme de It, capítulo 1, quando Beverly Marsh ouve as vozes das crianças chamando pelo nome dela no ralo da pia. Que eu achei que essa cena, né, da cena da Lily ouvindo vozes do Matt, né, ouviu a voz do Matt cantando aquela mesma, que no caso falando a música do filme que ele estava vendo no início do episódio do O Vendedor de Ilusões, que ele estava falando a música do filme que ele estava assistindo antes dele morrer. Aí, e isso no ralo da banheira dela, que eu achei que foi uma clara referência à cena, né, do It, a Coisa, capítulo 1, quando a Beverly Marsh ouve as vozes das crianças no ralo da pia chamando pelo nome dela. Quem são vocês? Eu sou Verônica. Patrick Hockstead. E a Lily fala, Matt, é você? Cadê você? Matt, se for você, se estiver me ouvindo, volta pra casa, tá bom? Por favor, volta pra casa. E o Matt, entre aspas, que quem já viu os dois filmes do It, a Coisa, e já leu o livro do It, a Coisa, sabe que não é o Matt, mas sim o It disfarçado de Matt, que fala, ele não deixa! Daquela atriz, pô, Matt, cadê você, Matt? Volta pra casa. E ele falando, ele não deixa, né? Ele, né, no caso, o Pennywise, né, o It, a Coisa, o palhaço assassino. Ele, e no dia seguinte, né, no outro dia, na escola, a Lily fala tudo pra sua melhor amiga, né, a Marge, que acha que é o espírito dele, do além-túmulo, como ela diz, que tá atormentando a Lily. Só que a Lily acha que não, que ela tem quase certeza que não, que é o próprio Matt tentando pedir ajuda pra ela, né. E aí, elas acabam brigando, né, e a Lily vai encontrar com o Ted e o Phil, como eles que eram os únicos amigos do Matt, então talvez que ela acha que eles são os únicos que acreditariam nela. Ela contou tudo sobre o Matt ter falado com ela pelo ralo da banheira dela, né? Só que o Phil não acredita nela. O Ted tá na incerteza, mas depois, mais pra frente, ele vai acreditar nela. E já já vocês vão descobrir o porquê, né? O motivo. Né? 100% nela. Que agora ele tá uns 50% acreditando nela. Mas os 100% já vai vir. Já vai vir. É bem aterrorizante. Algumas horas depois, o It, né, a Coisa, o palhaço assassino, né, o Pennywise,
aparece como rostos em um abajur, que antes disso, há algumas horas, alguns minutos depois, na hora da janta do Ted, acho que o pai dele estava falando, né, como é que algumas pessoas que eram mortas brutalmente. E o It usa isso para tornar realidade, para fazer com que ele acredite 100% na Lily. E aí ele acredita 100% na Lily. Porque o Phil fala que depois, no dia seguinte, que eles vão até o esconderijo, o Ted, que ele conta tudo sobre o que ele viu, para o Phil ir para Lily. E o Phil acredita na Lily, porque o Phil fala que ele conhece o Ted desde da primeira série, desde o primeiro ano, desde o jardim de infância, e sabe quando ele está mentindo. E dessa vez ele não está mentindo. E sinceramente, como a gente viu, ele não estava mentindo mesmo. O It aparece, né, como uma forma de rostos em abajur para o Ted, para assustar ele e fazer com que ele acredite 100% na Lily. E aí, ele acredita mesmo, como eu falei, 100% na Lily. E o Phil também, né? E eles vão investigar na Biblioteca Pública de Delry, a mesma dos filmes do It, a Coisa, só que um pouco diferente. Eu acho que também pelo ano que se passa a série, né? E depois que eles vão, que eles vê lá no jornal o último dia em que Matt foi encontrado, né, vivo, né? O último dia de vida dele. Que eles foram até a casa da Wonnie, a filha do cara que eu disse lá no início do vídeo, né, do Hank. E ela fala que ouve vozes, que antes que ela fala que eles vão embora, que a polícia já viu aqui muitas vezes para tentar incriminar o pai dela, falando que o pai dela que matou o Matt, só que não foi. Mas quando que o Phil fala que é uma perca de tempo vir aqui só porque ouvi a voz do Matt no ralo da sua banheira, aí a Ronnie, ela vai lá e fala: você ouve vozes pelo ralo da banheira, eu ouvo vozes pelo cinema e pelo ralo da pia. Referência ao It, a Coisa, capítulo 1. Quando a Beverly Marsh ouve vozes de crianças no ralo da pia dela, chamando pelo nome dela. Que é a mesma coisa que a Wonnie fala, né? Que chamam pelo meu nome. E lá no dormitório, onde o Major Hanlon está, ele é atacado. Mas depois fica tudo bem. E as crianças vão para o cinema para ver o filme da música que o Matt estava cantando, né, antes, lá no ralo da banheira da Lily, né, a música que a música, eu acho, que ele estava cantando referente à música que ele estava assistindo do filme que ele estava vendo no início do episódio. E quando vão para lá, né, para ver o filme, eles até vê só mesmo no final, na parte da música. E lá o Matt, entre aspas, né, que a gente bem sabe que não é o Matt, mas sim o It, né, se disfarçando de Matt. Ele tá dentro da tela do cinema. Só que aí sai o mesmo bebê demoníaco mutante que matou o Matt e sai dentro da tela do cinema pra matar o Ted e o Phil. Ele ia matar lá todo mundo, mas que ele até que quase que mata. Ele que matou o Ted, o Phil e a irmã também do Phil, que tava lá, que eu acho que eu não disse, mas agora que eu tô falando. E a Lily só não foi morta por conta do pingente de tartaruga, que é a fraqueza do It, a Coisa, né? Por conta da história que tem do It com a tartaruga, né? E aí termina o episódio. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, que ainda não for inscrito. Deixe o like para mais vídeos como este. E compartilhe com todos os fãs de Stephen King que você conheça. E também dos fãs de It, a Coisa, do livro do It, né, que gosta de ler livro. E também escrevam nos comentários, né, se vocês querem que eu faça vídeos sobre a série de Stranger Things, que lança agora o segundo volume no Natal. E o terceiro e último episódio do terceiro volume, também do último episódio da quinta temporada, no ano novo. E então até lá, até no Natal, tô pensando em fazer 4 vídeos. Um por temporada, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Um vídeo pelas 4 temporadas juntos. Cada um tem em torno de 9 ou 8 episódios. Vou fazer um vídeo resumindo as 4, tipo, um vídeo por temporada. E na quinta temporada, que já tenho 4 episódios do primeiro volume disponível, faço um vídeo por episódio. O que vocês acham? Escrevam nos comentários. Ah, e também,
calma que vocês, para não ter que já sair e já verem outro canal, tudo. Aqui está link nos cards de uma playlist que eu montei sobre só vídeos de temas de filmes, séries e animações de terror. Pra gente se ver aqui, ó. Só clicar aqui no card e pronto. E eu não vou nem me despedir para vocês já me assistirem aqui assim que o vídeo acabar. E valeu!